Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então me perdoem essa cara aqui, eu tô muito cansada, né? Esses trabalhos que a gente faz, eles realmente esgotam muito a gente. O evento terminou ontem e nós estamos todos esgotados, são muitas energias emocionais para serem trabalhadas, né? Ainda vamos precisar aí de um tempo para integrar tudo aquilo que foi vivido, né? Então, meus amores, hoje é sábado, dia 14 de outubro de 2023. Hoje é que é o dia do eclipse, né? Que eu estava falando para vocês. E nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começa o nosso vídeo com a leitura do texto que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte entre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a ausência de pecado em ti, a tua inocência, a tua pureza, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se nos ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa, isto é, a tua mente certa, né? Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai, é um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus, quando toda a sua vontade é que sejas completo? Muito bem. Então, hoje nós estamos na nossa lição 287. Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Para onde iria eu, senão para o céu? O que poderia substituir a felicidade? Que dádiva poderia eu preferir à paz de Deus? Que tesouro poderia buscar e achar e conservar que possa comparar-se à minha identidade? E preferiria eu viver no medo? Preferiria eu viver no medo do que no amor, né? Em vez de no amor, né? Acho que seria melhor aqui, ficaria melhor, né? Preferiria eu viver no medo em vez de no amor?
Tu és a minha meta, meu Pai. O que poderia eu desejar além de ti? Por que caminho desejaria eu caminhar além daquele que conduz a ti? E o que, senão a memória de ti, poderia significar para mim o fim dos sonhos e das fúteis substituições da verdade? Tu és a minha única meta. O teu filho quer ser tal como o criaste. Por que outro caminho, senão esse, poderia eu esperar reconhecer o meu ser e ser uno com a minha identidade? Muito bem. Passamos agora para a leitura do texto do dia 287 do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias da Marianne Williamson. E esse texto de hoje é bem profundo, tá? Especialmente por causa desse momento de guerra que nós estamos enfrentando no mundo, com uma possibilidade aí de escalada bastante global, né? Bastante ampla, uma possibilidade de uma escalada ampla, né? Então hoje ela diz assim: hoje eu estou comprometido a perdoar alguém que eu acho difícil de perdoar, né? Então a sua tarefa hoje com a sua criança interior vai ser perguntar para ela. Eu não quero que isso saia da sua cabeça não, tá? Eu quero que você pergunte para ela, essa criança que vai aparecer para você hoje, quem é a pessoa mais difícil para ela perdoar? Quem é? A mais difícil? Para ela, para sua criança interior, não é para você. Talvez para você, você pense que é o seu ex-marido ou a sua ex-mulher, tá? Mas você vai lá na sua infância e você vai perguntar para ela, minha criança interior, quem é a pessoa mais difícil de perdoar? Talvez você se surpreenda com a resposta, tá bom? Só para vocês saberem, eu ainda não fiz o exercício, tá bem? Muito bem, então hoje eu estou comprometido a perdoar alguém que eu acho difícil de perdoar. Onde quer que eu retire o amor, eu bloqueio, o meu próprio bem. Onde quer que eu esteja, né, preso no passado, eu impeço que o presente, o momento presente, se desdobre milagrosamente. Então, para o presente se desdobrar milagrosamente num futuro positivo, eu preciso perdoar, né? Aliás, nesses momentos atuais, nós precisamos perdoar o mundo, né? Porque o mundo que se desenrola na nossa frente é definitivamente um mundo governado pelo sistema de pensamento do ego. Onde quer que seja que eu veja a mim mesmo como tendo sido vitimizado, eu me amarro àquela experiência de vitimização, né? A minha parte, a parte do meu ser que não pode ser ofendida ou vitimizada de forma alguma, a parte do meu ser que pode ser ofendida ou vitimizada de qualquer forma, não é o meu ser real. Então, lembrando aquela lição que a gente já aprendeu. Só o seu ego pode ser ferido. Só o seu ego pode ser vitimizado. Alguém pode vir e matar você, mas só matou o seu ego, corpo, personalidade. Te tirou dessa partida de videogame. O seu ser real continua sendo eterno, imutável e invulnerável, tá bom? Só lembrando do que ele está falando aqui. E no nosso dia a dia, né, gente, aqui de um modo geral, no nível que a maioria de nós está, né, eu diria para vocês que nós somos mais ofendidos e prejudicados em termos emocionais e psicológicos, né? Então é sempre bom a gente se lembrar disso. Quando alguém tratar a gente mal, for grosseiro, lembre-se sempre, o meu ser real não foi ofendido. O meu ego está ofendido, o meu ser real não. Agora, isso não vai impedir, prestem atenção no que a titia vai falar, isso não vai impedir que você coloque um limite saudável diante de uma pessoa que seja grosseira com você, né? E você pode colocar um limite amoroso, simplesmente, né? Essa semana, eu tive a oportunidade de passar por uma situação na qual, na minha percepção, uma pessoa foi bastante grosseira comigo e eu optei por não chegar mais perto dessa pessoa,
né? Então, se eu passava do lado, eu fingia que não via e tal, eu não cheguei mais perto dessa pessoa, né? E espero que Deus o abençoe e o leve por um bom caminho aí, né? Mas eu opto por não ter mais contato com pessoas que sem razão nenhuma, apenas porque estão de mal com a vida, ou sei lá, consigo mesmas, optam por ser grosseiras com os outros, tá? Então vamos lá. O meu ser real vive em triunfo e em vitória espiritual, independentemente daquilo pelo que eu tenha passado, ou independentemente daquilo que tenha sido feito para mim. Apenas quando eu guardo ressentimentos, eu posso impedir o universo de me prover com o milagre de um novo começo. Então, quando eu guardo ressentimentos, eu estou impedindo o universo de me dar um novo começo. Vocês já pensaram nisso? Isso é forte, né? Eu estou guardando ressentimento, eu estou guardando uma bagagem que está me impedindo de ascender, que está me impedindo de ir adiante, que está me impedindo de ter coisas boas na minha vida, né? Eu mesmo estou obstruindo os meus próprios caminhos por uma energia densa, por uma energia que não consegue soltar, né? Tô pensando aqui no exemplo que eu acabei de dar, né? E soltar essa pessoa, deixar essa pessoa seguir o caminho, né? Que tiver que seguir, vamos soltar essas pessoas, né? Deixar que elas passem pelas lições que tiverem que passar e pedir que os outros nos soltem também, porque de muitas formas nós podemos estar sendo ou ter sido ofensivos para as outras pessoas, sem nem mesmo nós termos nos dado conta disso, né? E nós vamos ter que aprender as nossas lições. E isso é um fato inexorável da vida, não pode ser evitado, né? Esse curso é obrigatório, só não é obrigatório o momento em que você decidirá fazê-lo, né? Mas esse curso, ele é obrigatório, né? Querido Deus, hoje eu entrego a você as minhas mágoas, as pessoas que eu não posso perdoar, o lugar onde eu seguro e não deixo ir embora a escuridão do meu próprio coração. Por favor, remova a doença da falta de perdão da minha alma. E assim é. Amém. Então pedimos hoje que o Divino Espírito Santo remova a doença da falta de perdão das nossas mentes. E que bonito isso, né, gente? Porque nós estamos vendo, no final de semana passado, teve início um sério conflito que pode eventualmente eclodir numa terceira guerra mundial entre os israelenses e os palestinos lá, né? Entre o grupo, não vou falar aqui o que eu acho do grupo, vocês já sabem o que eu acho, mas eu não vou falar porque eu não quero, é aquela palavra que começa com T, tá? E termina com A, o grupo TA do Hamas, né? Isso é a minha opinião. Não precisa ser a sua. Se você não concordar comigo, fique em paz, tá? E os israelenses, né? E esse conflito global, ele pode eclodir numa terceira guerra mundial. E nós estamos aqui, vivos, encarnados, com os nossos seres amados. Alguns deles, inclusive, em Israel, né? Eu tenho uma aluna que eu entrei em contato com ela conseguiu pegar o avião e retornar para o Brasil, o avião que o governo brasileiro forneceu, e ela conseguiu chegar no Brasil, mas ela me enviou um áudio me dizendo que ela morava, né, a casa dela é muito perto da faixa de Gaza, e ela falou que passou por tudo e que foi um horror e que foi aterrorizante, que graças a Deus ela conseguiu voltar para o Brasil com a irmã, que também mora lá. São brasileiras, são judias, tinham decidido ir morar lá para ter uma vida melhor, né? Pelo que ela me falava, a vida em Israel realmente, tirando essa questão da possibilidade de guerra, é uma vida muito boa, né? O governo ajuda os judeus que vão morar lá, enfim. Então eu consegui entrar em contato com ela, graças a Deus,
E, enfim. E aí, né, a gente tem os judeus de um lado e os palestinos de outro, né, os muçulmanos de outro. E imaginem, né? Imaginem para um judeu que hoje possa estar ouvindo esse texto da Marianne junto com a lição do dia, né? Hoje eu estou comprometido a perdoar alguém que eu acho difícil de perdoar, né? Então, talvez hoje para um judeu seja muito difícil perdoar um palestino, né? Um apoiador desse grupo. Talvez para um palestino hoje seja muito difícil apoiar um judeu, na medida em que Israel já contra-atacou fortemente. E demos início, eles deram início a uma guerra. Mas nós, né, a maioria aqui que me assiste é de cristãos católicos, eu suponho, né? Então não somos nem judeus, nem muçulmanos, nem israelenses, nem palestinos. E sobre o que essa guerra nos fala, né? Sobre o que essa guerra nos fala, né? Será que nós, quando éramos crianças, né? Nós estamos aqui na jornada de cura da criança interior e nós estamos pedindo hoje para que Deus nos ajude a perdoar aqueles a quem é muito difícil para nós perdoarmos. E nós dizemos, tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Né? E para Deus não há diferenças. Para Deus não há judeus, não há muçulmanos, não há israelenses, não há palestinos, não há pretos, brancos, índios, amarelos, não há. Para Deus há uma filiação, que num belo dia resolveu fazer um experimento chamado, como eu brinco com vocês, o jogo do estar fora. Entrar na Matrix, entrar no metaverso. Né? Eu vou lá brincar um pouco do jogo do estar fora, estar do lado de fora, né? Por que eu brinco e digo para vocês que para mim o nome desse jogo é o jogo do estar do lado de fora? Porque na verdade está do lado de dentro, né? Então eu não vou mudar essa guerra mudando o mundo, né? Eu não vou mudar essa guerra. Eu posso até interromper essa guerra de forma temporária, mas eu não vou mudar essa guerra se eu não mudar a minha mente, né? E essa guerra, ela tem que ser interrompida dentro das nossas mentes, porque mais ou menos longe, todos nós estamos testemunhando essa guerra, né? E essa guerra é real, né? A minha aluna me mandou um áudio me contando como foram os momentos de terror que ela passou quando o ataque começou, né? E aí? E aí, como é isso diante das nossas crianças interiores, diante dos ensinamentos de um curso em milagres? Né? Um curso em milagres vai nos ajudar a sair da posição da dualidade, do certo e errado, do bom e do mal, dos dois lados de uma guerra, né? E vai nos ajudar a nos elevarmos a partir de uma consciência de unidade. Nos elevarmos acima do campo de batalha do ego, do campo de batalha da mente, né? Do campo de batalha desse metaverso atualmente ainda governado pelo ego, né? Na minha opinião, são os últimos suspiros de um planeta dominado pelo ego, né? Dominado por essa dualidade que na sua extrema manifestação dá origem às guerras. Estão acompanhando? Então, a extrema manifestação da crença da separação do outro e do Criador, eu tenho uma guerra. Uma guerra onde eu mato. Uma guerra onde eu morro. Mato pelo quê? Morro pelo quê? Mato pelas minhas crenças. Morro pelas minhas crenças. Que crenças são essas? Obviamente que essas crenças são da mente errada, essas crenças são da mente do ego. Então eu saio por aí dizendo que o meu Deus é o único que existe, né? Mais ou menos como se eu subisse aí na caixa de papelão. Vou botar meu Stargate aqui, ó, meu Stargate, gente. Gente, tô tão louca com o meu Stargate, vocês não têm noção, meu Stargate. É muito lindo, né? Vou botar ele aqui.
né? Então, o que acontece? Essas crenças, vocês imaginem que eu saia por aí, né? Gritando que eu vou pregar o Evangelho do Espírito Santo, né? Ou como disse ontem o meu mestre, o Praguit, que nós vamos pregar o Evangelho do Stargate, né? Que nada mais é do que o Evangelho do Espírito Santo, o observado a partir de um ponto de vista cósmico, mas é a mesma coisa, é um curso em milagres. Tudo que a gente aprende aqui na nossa comunidade do Stargate, tudo que os guias nos trazem é um curso em milagres, né? Então, hoje nós temos que nos elevar acima dessa dualidade. Vocês podem estar se perguntando, Jaque, isso é fácil para você, porque você está há anos praticando. Não, isso não é fácil para mim. Na verdade, isso é muito difícil para mim. E eu não vou mentir para vocês, tá? Eu não vou mentir para vocês. Eu não tenho por objetivo aqui, de forma nenhuma, fazer com que vocês pensem que eu sou alguém que eu não sou, tá? Isso é difícil para mim. Se vocês perguntarem pro meu ego qual é a minha opinião a respeito do conflito, eu não vou falar aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas se vocês perguntarem pro meu ego qual é a opinião dele, ego, a respeito do conflito, eu tenho toda uma justificativa geopolítica para dizer para vocês qual é o meu ponto de vista. Qual dos dois lados está certo? Qual dos dois lados está errado? Esse não é o meu ponto aqui. Não é o meu ponto. O meu ponto é nos ajudar, né? Ajudar a vocês e ajudar a mim mesma a que possamos observar o conflito a partir da consciência crística e enviar amor crístico para os dois lados, né? Porque os dois lados estão em dor e sofrimento. Essas pessoas que fazem parte desse grupo, né, que atacou o Estado de Israel, elas estão em profundo estado de sofrimento e em profunda ilusão de separação. E os israelenses que estão do outro lado, eles estão em profundo estado de sofrimento e em profundo estado de separação. Então, eles precisam se defender, né? Mas vocês se lembram que o curso ensina que se eu me defendo, eu sou atacado? Vocês se lembram disso? Então, vocês se lembram que a defesa já é um chamado para o ataque? Vocês se lembram que eu, há um ano atrás, ou há 2, não me lembro, inclusive eu estou me lembrando que há 2 anos atrás eu estava no México fazendo a minha formação de facilitadora do Stargate, das meditações Stargate, tá? E vocês se lembram de que eu contei para vocês a história do xamã australiano, que lá pelos anos 2000 eu fazia o curso dele, o grande mestre Roland Barclay? Um dia eu estava lá assistindo a aula do Roland, vou contar essa história de novo que ela é bacana. E o Roland é uma figuraça, né? Ele é uma figuraça, ele é um fofo. E ele é australiano. E ele usa sempre um colete roxo batata. Com aquele tamborzinho de xamã dele, tá? E eu tava lá no workshop do Roland Barclay e o Roland, ele falou assim: quando você sai assim, nessa posição corporal, se você estiver me ouvindo, por favor, pegue o telefone para você ver a imagem. Quando você sai assim, você tá muito vulnerável. Mas quando você sai assim, com os braços abertos, eu não posso abrir que eu tô aqui perto da parede. Quando você sai assim, com seus braços abertos, você tá muito protegido, né? Então, é exatamente a mensagem do curso. Quando eu me defendo, eu sou atacado, né? E essa aluna minha, no ano passado, ela estava me contando, ela estava morando em Israel, mas ela voltou para o Brasil para entregar alguns trabalhos que ela precisava entregar, né? Comigo, inclusive, trabalhos que ela estava fazendo comigo. E aí ela me contou muito da vida dela em Israel, né? E aí ela me falou tem um nome que eu esqueci qual é o drone, é não sei o que drone, tá? Os israelenses, eles têm sobre o território israelense um escudo antiaéreo, tá? Um escudo mesmo, é um escudo virtual de proteção. Então, o que acontece? Quando vem um míssil atacar o território israelense, esse míssil ele é neutralizado no ar por um outro míssil israelense. Então, o míssil está vindo aqui, aí o míssil israelense vem, faz isso, pá, explode ele no ar, né? Então, a bomba acaba, os destroços acabam caindo no solo, mas o dano é efetivamente muito menor, né?
Então, aparentemente, nós olhamos para uma defesa como algo bom. Mas se eu estou me defendendo é porque eu acredito no ataque. E, na verdade, quando eu me defendo, eu estou contra-atacando. Vocês concordam comigo? Então, também é um ataque. Então, assim, eu não estou aqui querendo dizer que seja errado me defender de jeito nenhum, gente. A gente está aqui no nível da Matrix. Eu só estou querendo explicar para vocês que no nível metafísico, infelizmente, esses dois grupos, eles estão vibrando no mesmo nível de consciência. E esse nível de consciência é um nível de consciência do conflito, da guerra. E aí a gente vem com a lição do dia e com o texto do dia da Marianne Williamson, né? Então, que eu possa perdoar alguém a quem é muito difícil para mim perdoar, né? E quando eu decido perdoar, o que eu tô decidindo é pegar o elevador da consciência e subir para o andar de cima, né? E é isso que nós precisamos fazer hoje, né? Para que esses conflitos que estão nas nossas mentes, eles possam parar de se materializar como guerras no mundo, né? Lembram da live do Juízo Final? Se você ainda não assistiu, assista. No momento em que eu escolher pela última vez, deixar de lado mais um pensamento do ego, então esse terá sido o julgamento final. Não, esse eu também não quero. Esse é o último pensamento do ego que eu não quero. Então esse foi o julgamento final, né? E, gente, assim, ontem eu ouvi uma frase que eu ia contar para vocês e eu acho que eu acabei me perdendo e acabei não contando, né? Os nossos guias falaram assim, a paz é uma consequência natural da vibração do amor. Então, se eu estou vibrando no amor, a paz será uma consequência natural na minha vida. Né? Não haverá mais conflitos. Ou se esses conflitos vierem para a minha vida, eu não vou mais alimentá-los. Né? E aí a gente pega os dois lados, né? Os dois lados. E o que esses dois lados querem? Defender as próprias crenças. E muitas vezes essa crença, ela é tão egóica, que ela chega ao ponto de dizer que só o meu Deus existe. Que só o meu Deus é bom, que o Deus do outro não serve, não existe e além de tudo é do mal, né? Então essas crenças podem chegar a esse nível. Eu não dou o direito de o outro viver a vida dele e ter as crenças dele e ter o jeito de ser dele. E eu quero dizer para vocês, gente, que sempre que nós tentamos mudar alguém de forma intencional, nós estamos cometendo um ato de violência. A Marianne Williamson, ela tem uma frase a respeito disso que eu adoro, que eu acho que tá no livro Um Retorno ao Amor, eu acho, tá? Ela diz assim, quando nós tentamos transformar o outro, é a nossa sombra que está fazendo isso. Então, a minha má notícia para você, tá? Que tá tentando mudar uma pessoa na sua vida, seja o seu filho, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu pai, seja a sua mãe. Então, você está tentando impor a sua verdade ao outro. Você está tentando impor a sua crença ao outro. Então, você está cometendo um ato de violência contra o outro. O outro vai ter que aceitar a sua verdade, mas o outro tem a verdade dele, né? Então, imaginem que eu tô aqui no Stargate e eu adoro isso aqui. E já teve gente que falou isso assim pra mim. E o próximo evento que tiver, se eu puder ir, eu vou querer conhecer e tá. Mas vocês estão querendo ir conhecer porque toda vez que eu tô num evento do Stargate, alguém comenta aqui no YouTube, nossa, como você fica bem, como você fica radiante, como você emite luz, como você está bonita, mesmo eu com essa cara de bagaço aqui, de que não durmo uma semana, vocês falam isso pra mim, né? Cara de bagaço, né? Aquela laranja chupada, né? Essa cara que eu tô, né?
Agora vocês imaginem se eu sair por aí tentando convencer todo mundo das frases, dos ensinamentos que eu escuto aqui, né? Por isso que esse canal, ele é bacana. Esse canal, essa rede social chamada YouTube é bacana e eu abençoo essa rede social todos os dias. Aliás, eu abençoo todas as redes sociais porque as redes sociais são neutras, né? O conteúdo somos nós que escolhemos colocar e o conteúdo somos nós que escolhemos nos sintonizar, né? E ontem, Pragit falou uma frase muito importante que eu vou repetir para vocês. Especialmente nas redes sociais, tenham muito cuidado com quem vocês vão se conectar, com o que você vai gastar o seu tempo e a sua energia, a quem você vai dar ouvidos, a quem você vai dar a sua energia. Quando você está aqui me assistindo ou me ouvindo, você está me dando a sua energia. Você está me dando moral, você está falando, ai, nossa, eu tô ansioso, eu tô ansiosa hoje para ouvir o vídeo da Jaque, para ver o vídeo da Jaque. Você está me dando muita coisa, né? E muitos de vocês, com a graça de Deus, fazem os pixies para mim quando assistem as lives. Eu agradeço. Os pixies de vocês me apoiaram nessa viagem, nesse curso que eu vim fazer, em mais esse treinamento que culminou ontem com um trabalho que eu não tenho como descrever para vocês. Eu ainda tô meio zonza até agora, tá? Então, ele falou isso, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado quando você ligar a sua televisão. Muito cuidado. Tenha muito cuidado com quem você vai escolher acreditar no que está falando para você, tá? Tenha muito cuidado. Tem uma pessoa na minha vida que eu falo assim para ele, eu falo, para de ver televisão. Para, desliga essa televisão, para de se contaminar com a negatividade. Olha eu já querendo mudar o outro. Olha a minha sombra em ação. Aí ele fala assim para mim, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. E aí passa horas vendo o conflito, sentindo o ódio, se alimentando daquele ódio. Como é possível que uma pessoa esteja fazendo isso com a outra? Você está se alimentando, você está tomando veneno, querendo que o veneno envenene o outro, como diria o grande mestre Shakespeare, e você está dando energia para o conflito, porque você está vibrando naquela consciência da vítima e do agressor, que é a consciência da guerra. Então, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode orar, a gente pode pedir ao Divino Espírito Santo que abençoe ambos os lados do conflito, que leve amor incondicional para ambos os lados do conflito, para todas essas pessoas. Existem pessoas no mundo que estão fazendo passeatas em favor de ou em favor de Vamos mandar o nosso amor incondicional para essas pessoas também. Nós não vamos mudar o mundo tentando acertar as coisas do lado de fora. Nós não vamos. Nós precisamos pedir a Deus encarecidamente que limpe nas nossas mentes todos os pensamentos equivocados que estão se manifestando do lado de fora como uma guerra. As nossas crianças interiores não viam diferenças. Não viam diferenças. Tem uma parábola que está circulando pela internet já há mais de um ano que eu acho perfeita. Das formigas pretas e das formigas vermelhas, né? As formigas pretas e as formigas vermelhas, elas caminhavam por um caminho tranquilamente, cada uma seguindo o seu rumo. Pegaram esses dois grupos de formigas, colocaram num vidro. As formigas continuaram lá cuidando da vida delas. Alguém veio e sacudiu violentamente as formigas. E elas então, quando o vidro parou de ser sacudido, começaram a matar umas às outras. Só que quem é o verdadeiro inimigo? É a formiga vermelha ou é a formiga preta? Não, é aquele cara lá em cima, que são esses caras que controlam o mundo e que querem fomentar guerras, que está causando tudo. É a mesma coisa, né? O David Wilcock, ele estava contando isso no último vídeo dele, né? Ele cresceu nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, ele estava falando de Nova York, ele cresceu em Nova York. Então ele falou, olha,
Eu cresci num ambiente em que estava tudo bem, não importava se você era preto, se você era asiático, se você era judeu. O meu melhor amigo de segundo grau é judeu, ainda é amigo dele, né? O meu melhor amigo de faculdade é judeu. Isso nunca foi um problema, e nem para ele, que é cristão, né? Que nasceu, foi criado numa religião cristã, né? Eu tive vários amigos judeus na faculdade, eu trabalho com judeus, eu amo os judeus, né? Eu tenho amigos muçulmanos, gente, eu amo os muçulmanos. Eu tenho amigos muçulmanos da Turquia, eu amo os muçulmanos, sabe? Você viaja para os países muçulmanos, você convive com eles, são pessoas ótimas. Não é porque existem grupos que levam as suas crenças ao extremo, que é o tal do extremismo, do fanatismo religioso, que a gente vai julgar um povo inteiro. E, aliás, a gente não tem nem que julgar ninguém. Nem esse fanático a gente também não tem que julgar. Porque quando a gente julga, a gente está adicionando gasolina na fogueira. Lembram do eu posso escolher mudar os pensamentos que me ferem? Porque se eu estou julgando, esse é um pensamento que me fere. E lá na minha infância, inclusive até um determinado momento, não tinha nem menino, menina, né? Não tinha. Seu colega preto era seu amigo preto. Seu amiguinho japonês era seu amiguinho japonês. Por isso que é curioso você vir para esses eventos do Stargate, porque como tem gente do mundo inteiro e de todas as religiões, são as crianças interiores aqui que estão se relacionando. E é muito legal você ver o que acontece com as pessoas. É uma beijação, é gente se abraçando, é gente chorando junta, é uma pessoa cuidando da outra, uma pessoa ajudando a outra. É um senso de comunidade que é lindo de ser visto. Que é a mesma coisa que eu vejo quando eu vou lá para Ibiúna, né, para os eventos da Seichonoye, em que você tem pessoas lá com diversas criações religiosas, né? E o que a Seichonoye fala? A verdade é a essência de todas as religiões. Então, se a verdade é a essência de todas as religiões, como é que eu, cristã, hoje eu me intitulo cristã, não sou mais católica, mas fui criada católica. Como é que eu, cristã, vou brigar com você, judeu? Como é que eu, cristã, vou brigar com você que é muçulmano, ou budista, ou hinduísta? Não vou, não tem como, né? Então, a sua criança interior, ela não tá vendo diferenças. Chega um determinado momento que ela começa a ver. E aí você vê claramente que ela, de uma forma geral, ela já está reproduzindo as crenças dos pais. E essas crenças podem ser algo tão horrível quanto: se você não é da mesma religião do que eu, você é inferior. Ou vou dar outra para vocês que consegue ser pior. E eu não estou falando isso dando exemplos aleatórios, não. Essas crenças são reais. Quem estiver dentro da religião que tem vai saber identificar. Vou dar outra. Se você não tem a minha religião, você é um pecador. Se você não tem a minha religião, você é um infiel. Se você não tem a minha religião, você é sujo. O seu Deus não é o Deus verdadeiro. O meu Deus é. O cara aí que você diz que é o teu Messias, ele não passou de uma farsa, tá? Essas são algumas das crenças. E elas são só isso, crenças, né? A gente aprende muito isso no Theta Healing, muito. O Theta Healing ajuda muito a gente enxergar uma coisa que para você foi a verdade absoluta a tua vida inteira, e aí o teu professor de Theta Healing, o teu terapeuta fala assim: mas isso é apenas uma crença. Né? Você chega lá, toda dona da verdade, eu sei, eu faço, eu aconteço, né? Todo rico é desonesto. E aí o seu terapeuta de Theta Healing, ele fala assim para você: mas isso é uma crença. Isso é um programa. Você quer esse programa? Esse programa, essa crença, ele te ajuda ou ele te atrapalha? Porque olha só, se todo rico é desonesto, você não vai ter amigo rico, né? Vamos olhar por um ponto de vista assim bem interesseiro, né?
De repente, seu amigo rico, ele pode convidar você para ir passar o final de semana na casa de praia dele. Mas se todo rico é desonesto, então você já afastou aquele amigo, porque a família dele, ele, todo mundo é desonesto? Então isso são só crenças, gente. Isso são só percepções equivocadas, condicionadas, programadas da realidade. A gente precisa abrir mão disso. E enquanto não podemos fazer pelo outro o que ele tem que fazer por ele mesmo, isto é, parar, deitar as armas, nós podemos fazer muito pelo outro, dentro de nós. Porque nós efetivamente sabemos que eu e o outro somos um. Então você vai lá no workshop da oração e vai rezar, vai aprender a rezar. E vamos pedir aqui mais uma vez ao Divino Espírito Santo que nos ajude a perdoar aquele a quem nos é impossível perdoar. Que nos ajude a liberar todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a crença na separação que hoje se manifesta como um conflito. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo para que toque todas essas pessoas que estão em guerra neste momento na Terra, né? Para que as toque, para que as abençoe, para que leve amor incondicional para cada uma delas, para que leve um conforto, um carinho, para que ajude esses tomadores de decisão, esses governantes, né? Porque inclusive este grupo, ele tem um chefe, né? Se você vir as coisas que esse chefe fala, né? Ontem eu dei uma olhada e depois eu falei assim, na hora que acabou a coisa, eu falei assim, Jaqueline, olha só, você saiu de um workshop no céu, pisando em nuvens, agora você vai ficar vendo o discurso do comandante do grupo? Pelo amor de Deus. Aí eu parei e fechei o telefone. Né? Mas assim, se você vir, você vê realmente que é uma pessoa que está completamente dominada pelo sistema de pensamento do ego. Né? E onde esse conflito começa? Esse conflito começa dentro de cada um de nós. Ele começa com a identificação de cada um de nós, com a sua mente errada. Né? E é a partir daí que começamos os nossos julgamentos. E a partir dos nossos julgamentos, nós começamos a discutir, nós começamos a criticar, nós começamos a falar mal dos outros, nós começamos a fomentar a maledicência, o conflito, a guerra. Chegamos lá. Chegamos lá. Então, como é a gente tentar manter essa neutralidade hoje? Abençoar. Abençoar que se o grupo A entende que aquele território é dele, porque foi delimitado lá pela ONU, em 1955, eu acho, o grupo B entende que aquele território é dele próprio e que foi expulso, né? E a grande questão é, será que não é possível uma consciência coletiva onde A e B possam conviver juntos no mesmo território? Né? E nesse ponto eu acho que o nosso país tem um grande exemplo para dar para o mundo, né? Nós somos multirraciais. Nós temos talvez a primeira maior colônia alemã fora da Alemanha. Nós temos seguramente a primeira maior colônia italiana fora da Itália. Nós temos seguramente a primeira maior colônia japonesa fora do Japão, em território brasileiro, né? Graças a esses japoneses maravilhosos, a Seichonoye, hoje, o país de maior expressão da Seichonoye não é o Japão, é o Brasil, né? Nós temos descendentes de holandeses, de franceses, nós temos ingleses, nós temos americanos, nós temos os nossos indígenas, nós temos os nossos africanos, os nossos negros, nós temos os nossos portugueses, aqui tá cheio de português, né?
Nós recebemos nos últimos anos uma quantidade avassaladora de venezuelanos, né? Nós temos tudo no Brasil. Nós conseguimos viver em paz, né? Como diria o meu amado Gaspareto, você é meia neguinha, meia branquinha e meia indiazinha. Então, se você é meia, né? Uma e meia, já falamos disso, mas você é meia. Não sem trocadilho, tá? Sem trocadilho. Como é que você vai ser racista, minha filha? Como é que você vai ser racista, né? Eu que já viajei esse mundo inteiro, com as bênçãos de Deus, graças a Deus, espero viajar muito mais, que é a coisa que eu mais amo fazer no mundo. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas perguntam se eu sou brasileira. É uma coisa bizarra. Um dia, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, eu estava em Londres, dentro da abadia de Westminster, onde acontecem os casamentos reais, né? E eu fui fazer uma pergunta pro segurança e o segurança perguntou pra mim, você é brasileira? Eu falei, sou. Você tá perguntando por causa do meu sotaque? Não. Na hora que você entrou na igreja, eu já sabia que você era brasileira. E eu falei, por quê? Como você sabe? Ele falou pra mim, vocês brasileiros, vocês têm uma luz completamente diferente. Até o jeito de vocês se movimentarem é de vocês. Então, talvez, gente, a gente tenha isso justamente por ser esse grande caldeirão, derivarmos, né, desse grande caldeirão, dessa mistura maravilhosa, né? Que nós somos, né? Então, se hoje você tem, ou melhor, é aconselhável o quê? É o seu dever de casa. Você fazer um trabalho de perdão por aquela pessoa que a sua criança interior considere mais difícil de perdoar, então eu vou pedir a você para colocar uma intenção no seu trabalho de hoje. Que o seu perdão seja uma expressão do seu perdão ao mundo, tá? O seu perdão para essa pessoa seja uma expressão do seu perdão ao mundo. E aí, então, a gente vai jogar essa intenção de perdão pro mundo. Que todos nós consigamos perdoar. Que todos nós consigamos perdoar nós mesmos por essas criações equivocadas que ainda estão se manifestando. Para usar um termo da Seichonoye, eu vou dizer para vocês que essa guerra, que eu desejo que essa guerra seja a grande desintegração dos nossos karmas. E que ela esteja apenas nos mostrando que toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse horror de um mundo governado pelo sistema de pensamento do ego está chegando a um fim. Né? Peço ao Divino Espírito Santo que nos proteja a todos no planeta Terra, todos os seres sencientes, que nos abençoe a todos, que traga o seu amor incondicional, especialmente para essas áreas de guerra, tá bom? E que hoje você possa refletir junto com a sua criança interior em que momento você começou a ser parte ativa dos conflitos que começaram a se manifestar na sua vida. E que nós hoje não julguemos. Se essa guerra está acontecendo, vamos enviar luz para todos, né? Que essa guerra, pedimos ao Divino Espírito Santo agora juntos, eu convido todos vocês a pedirem junto comigo, que essa guerra lá no Oriente, não está ainda, né? No Oriente Médio, lá entre israelenses e palestinos, ela seja utilizada para os propósitos de nosso Pai, para os teus propósitos, Divino Espírito Santo, e não para os nossos. Que essa guerra se desenrole de acordo com a tua vontade, no seu tempo, do seu jeito. Que ela seja utilizada para os teus propósitos, que essa guerra seja levada à correta ordem divina e que ela tome a forma que possa melhor servir aos teus propósitos e não aos nossos. Está feito. Amém. Muito obrigada. Tá bom? Lembro a vocês a lição do dia. Lembro a mim mesma, né? Tu és a minha meta, meu Pai, apenas tu. Que Deus hoje, que o encontro de Deus nas nossas vidas, o encontro da nossa conexão com Deus, sejam mais importantes.
e que em meditação nós possamos entregar essa parte das nossas mentes que insiste ainda em criar guerras, em projetar guerras, e aí então nós percebemos guerras, né? Que essa parte das nossas mentes seja corrigida pelo Divino Espírito Santo. Pedimos pelo milagre. Rogo-vos por ele. Rogamos por ele, né? Pelo milagre. E hoje vamos exercitar o não julgamento, a neutralidade. Vamos observar, ficar no observador. Permitir que as coisas se desenrolem, tá bom? Hoje tem o tal do eclipse, né? Aí as pessoas falam assim, é um eclipse em Libra. Não, é um eclipse no eixo Áries-Libra, né? Então nós temos aí o nosso querido Deus da Guerra, regente de Marte envolvido, né? Enfim, meus amores, é isso. Essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês no dia de hoje, tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. Não sei exatamente quando esse vídeo vai aparecer para vocês, tá bom? Um beijo. Que Deus os abençoe.